Olá, gente querida, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui Francisco Carvalho, trazendo um assunto que saiu ontem no Jornal da Cidade Online, o Conselho de Lacombe ao Presidente da República. Hoje, 22 de setembro de 2020. Gente querida, todo dia eu coloco o vídeo aqui no canal para deixar você por dentro. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal. Clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior do vídeo e se inscreve. Também aciona o sino das notificações. Vamos ao assunto. O Conselho de Lacombe ao Presidente da República. O jornal diz o importante conselho de Lacombe a Bolsonaro e sua visão sobre a mídia brasileira. Dois pontos. Birra dos derrotados. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe, novo contratado da Rede TV, voltou a tecer críticas contra parte da imprensa brasileira, comparando o comportamento de parte da mídia tradicional ao de um partido político derrotado. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe já se declarou ser conservador. E é por isso que ele saiu do veículo de comunicação que trabalhava, agora contratado da Rede TV. Parece que ele tem mais liberdade para fazer jornalismo aí com uma visão conservadora. Então, a comparação que ele faz aqui da mídia tradicional a um partido derrotado, esta comparação é perfeita, é perfeita. Esta mídia tradicional que não aceita o governo de Jair Messias Bolsonaro, o governo conservador, o governo patriota, ela tem se comportado pior do que alguns partidos políticos, muito pior. Né? Tem alguns partidos políticos que, ainda que sejam socialistas, mas eles têm se comportado, alguns têm se comportado bem, têm aceitado a derrota, mas parte da imprensa, a mídia tradicional, não aceita o governo de Bolsonaro, não aceita ter perdido, porque ela sobrevivia do grande montante de dinheiro que o governo federal repassava para ela. Como Bolsonaro cortou toda aquela grande cifra, toda aquela grande quantia de dinheiro, então a mídia tradicional não está conformada, ela não aceita ter perdido. Segundo Lacombe, omitir ou diminuir o que é bom no governo aumenta o que é ruim. Até mesmo inventar problemas, defeitos. Isso tem sido um comportamento comum de alguns veículos de comunicação. Chegamos ao cúmulo de ver a Associação Brasileira de Imprensa pedir o impeachment do presidente da República. Definitivamente, não é papel do jornalismo fazer de tudo para derrubar um governo. O tempo todo, a imprensa tradicional, essa imprensa raivosa, essa imprensa perdedora, acusa o presidente Bolsonaro e, inconformada, inventa muitas coisas que não são a verdade, que não refletem a verdade, distorcem os fatos, distorcem as notícias, distorcem tudo para prejudicar, para causar, para tentar causar o impeachment do presidente. E Lacombe diz que isso não é papel da imprensa, e de fato, o que a mídia tradicional está fazendo não é jornalismo. Ressaltando a preferência do jornalista em desaprovarem a maneira mais rude e reativa do presidente, Lacombe pondera. O presidente é uma pessoa autêntica, sincera, direta. Mudar seu jeito parece impossível. Seria melhor um presidente conciliador que evitasse confronto com a imprensa? Talvez. Certo é que muito pior seria termos um presidente que quisesse regular a mídia, o que Bolsonaro nunca cogitou, mas Lula e Dilma sim, diversas vezes.
Essa palavra do Lacombe é muito precisa, é muito certeira e é o reflexo da verdade. Ele diz que o presidente é uma pessoa autêntica, sincera, direta. Essas são características do presidente Bolsonaro. Ele é mesmo autêntico, sincero, direto. Ele naturalmente é uma pessoa autêntica, né? O natural dele é ser assim. E mudar o seu jeito, Lacombe diz, parece impossível. E Lacombe faz uma pergunta: seria melhor um presidente conciliador que evitasse o confronto com a imprensa? Seria bom que nós tivéssemos um presidente que tem as características de honestidade, seriedade, humildade, as características boas do presidente, sem esse jeito direto dele de ser combativo, seria muito bom. Mas seria muito pior, diz Lacombe, seria muito pior se tivéssemos um presidente que quisesse regular a mídia. Bolsonaro tem esse jeito dele, mas ele não quer regular a imprensa. Ele é favorável à liberdade da imprensa, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade de manifestação. Ele mesmo é criticado o tempo todo pelas pessoas e ele não cogita de forma nenhuma censurar, calar a boca das pessoas. As pessoas são livres para se manifestar. Esse é o pensamento do Bolsonaro. E Lacombe acrescentou, dando uma sugestão ao presidente. Aqui está o conselho, gente. Este é o conselho que eu falei bem no começo. Como o presidente é espontâneo, impulsivo e boa parte da imprensa alimenta uma guerra contra ele, o melhor é que ele fale menos com jornalistas. Ele já faz lives às quintas-feiras, talvez pudesse dar apenas entrevistas coletivas pontuais, preferindo sempre o silêncio a uma reação mais dura. O conselho que eu daria a ele é bem simples: tenha paciência. Ainda que às vezes seja difícil, ser paciente é sempre recomendável. A paciência é uma virtude necessária, é uma virtude boa, ainda que em alguns momentos seja difícil manter a paciência, ter paciência, mas ela é sempre necessária. A paciência ela é recomendável e necessária. O conselho de Lacombe aqui ao presidente é um conselho sábio e inteligente. Presidente, seja paciente, sem deixar suas características naturais, sem deixar de ser espontâneo, sem deixar de ser verdadeiro, mas tenha paciência. E esse conselho do Lacombe aqui é muito certeiro. Ele diz que o presidente evite a dar entrevistas, não fique dando entrevistas aí a jornalistas, falando com jornalistas, não fale com o povo através das lives que você faz às quintas-feiras, né? Ou então através de entrevistas coletivas pontuais. Prefira sempre, diante de uma situação agressiva, diante de uma pergunta indelicada, uma pergunta maldosa, uma pergunta capciosa, uma pergunta provocativa dos jornalistas, prefira sempre o silêncio do que dar uma resposta, do que dar resposta dura. Então, este conselho do Lacombe aqui é um conselho muito bom, é um conselho de Deus, é um conselho que precisa ser dado mesmo ao presidente. Ele já vem se comportando muito bem de uns tempos para cá. No início, no primeiro ano, foi muito mais difícil, porque o presidente dava respostas duras a jornalistas. Eram respostas que eles mereciam? Sim. Sim, eles mereciam e eles merecem esse tipo de resposta. Mas é necessário, é prudente, que o presidente prefira o silêncio do que dar resposta dura, porque isso provoca muito mais desgaste. E dá pano para a esquerda, dá pano para essa mídia do ódio, causar maiores problemas, não somente ao governo, mas à nação brasileira, porque essa imprensa presta um desserviço ao povo, presta um desserviço à nossa nação, presta um desserviço ao Brasil. Essa imprensa ela é destrutiva para o nosso país. Ela é destrutiva. Então fica aqui o comentário sobre o conselho de Lacombe ao nosso
presidente Jair Messias Bolsonaro. Parabéns aí pelo conselho de Lacombe e que Deus abençoe o nosso presidente e que Deus dê muita paciência a ele para ficar calado diante de situações provocativas, mal intencionadas, que o nosso presidente tenha paciência para ficar calado. Gente querida, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu joia, compartilha com seus amigos e quer fazer comentário, aproveita a oportunidade para comentar. Valeu, valeu mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.